34. Haldane se enganara com os homens de Shawor. Alguns poucos foram até ele naquela noite para cozinhar sua comida. A luz da consciência brilhava debilmente em seus olhos. O resto, a maioria dos seguidores de Shawor, não fez isso. Foram até ele por outro motivo. Haldane observava vários deles colocando um grande bloco de pedra em um dos trenós de Maresh. Haviam perdido a razão. Sua capacidade de pensar estava de algum modo atrofiada por sua prolongada imersão na loucura bestial. Ainda que vários tivessem se recuperado, pelo menos em parte, o resto parecia estar além de qualquer ajuda. Nunca fizeram a conexão entre o fogo e o fato de cozinhar. Ficaram simplesmente parados, uivando, junto aos grãos, irritados e confusos com sua incapacidade de devorá-los. Não. Esses homens não haviam caído em sua armadilha. Mas vieram mesmo assim, pois Haldane havia destronado seu deus. Embora no território de Shawor, entrara no território de Shawor e escapara ileso. Tinha poder sobre a comida. Podia torná-la não comestível para uns, mas suculenta para outros. Seus soldados haviam derrotado repetidamente a gangue de Shawor. Para as mentes simples e degeneradas desses homens, só havia uma coisa a fazer quando se encontravam diante de um Deus mais poderoso que o seu: converter-se. Foram até lá na manhã seguinte, a tentativa de Haldane de restaurar o entendimento deles. O príncipe percorreu o perímetro da baixa muralha defensiva de Nova Elantris e os viu caminhando por uma das principais ruas da cidade. Ele provocara aquela situação e pensou que finalmente haviam decidido lançar um ataque coordenado. Mas os homens de Shawor não estavam ali para lutar. Estavam ali para lhe entregar um presente: a cabeça de seu antigo deus, ou pelo menos, o cabelo dela. O líder dos loucos jogou a peruca dourada aos pés de Haldane, os fios manchados com um estagnado e escuro sangue lantrino. Apesar da busca, seu pessoal nunca encontrou o corpo de Shawor. Então, com o velo de sua deusa caída jogado no lodo diante deles, os loucos se prostraram, suplicantes. A partir daí, faziam exatamente o que Haldane lhes dizia. Em troca, ele os recompensava com bocados de comida, como alguém faz com seu animal de estimação. Sentia-se incomodado em usar homens como animais. Fizera outras tentativas para restabelecer a mente racional deles, mas depois de uns 2 dias, soube que era uma esperança vã. Aqueles homens haviam rendido seu intelecto e, independentemente se sua culpa era da psicologia ou da dor, nunca o recuperariam. Eram incrivelmente bem comportados, dóceis inclusive. A dor não parecia afetá-los e realizavam qualquer trabalho, por mais servil ou duro que fosse. Se Haldane lhe dissesse para empurrar um edifício até que caísse, voltaria dias mais tarde para encontrá-los ainda apoiados contra a mesma parede, as palmas das mãos pressionadas contra a pedra teimosa. Mesmo assim, apesar da sua aparente obediência, Haldane não confiava neles. Haviam assassinado Shawor. Também mataram seu mestre anterior. Estavam calmos só porque seu deus atual assim exigia. Caiana, Galadon declarou, juntando-se a ele. Não sobrou muito deles, não é? Karata concordou. Caiana era o nome de Galadon para eles. Significava insano. Pobres almas, Haldane sussurrou. Galadon assentiu. Nos chamou, Sully? Sim, chamei. Venham comigo. O aumento de mão de obra com a chegada dos Caianas deu a Maresh e seus trabalhadores os meios de reconstruir alguns móveis de pedra e, deste modo, poupar seus já escassos recursos de madeira. A nova mesa de Haldane dentro da capela era a mesma que usara para fazer Taan se lembrar de seus dias de escultor. Uma grande rachadura reparada com argamassa corria pelo meio,
Mas fora isso estava incrivelmente intacta, os entalhes gastos, mas ainda visíveis. A mesa continha vários livros. A recente restauração de Nova Elantris exigira a liderança de Haldane, tornando difícil para ele escapar para a biblioteca oculta, então havia trazido vários exemplares. As pessoas estavam acostumadas a vê-lo com livros e nem pensaram em questionar, embora aqueles volumes ainda tivessem as capas de couro. Estudava o Andor com urgência crescente. A dor aumentara. Algumas vezes o acertava com tanta ferocidade que Haldane sucumbia, lutando contra a agonia. Ainda era administrável, mas a duras penas, e estava ficando pior. Caralho, faz pensar um monte de dor de dente sem parar. Ui. Fazia 1 mês e meio desde que chegara a Elantris, e duvidava que pudesse ver outro mês chegar e partir. Não entendo por que insiste em partilhar cada detalhe do Aondor conosco, Sully. Galadon disse, suspirando enquanto Haldane se aproximava com o volume aberto. Mal entendo metade das coisas que diz. Galadon, deve-se forçar a lembrar dessas coisas, Haldane disse. Não importa o que diga. Sabe que tem inteligência para isso. Talvez, Galadon admitiu. Mas isso não quer dizer que goste. A Ondor é seu passatempo, não o meu. Ouça, meu amigo, Haldane disse. Sei que o Aondor tem o segredo da nossa maldição. Com o tempo, com o estudo, podemos descobrir as pistas de que precisamos. Mas, ele prosseguiu, levantando um dedo, se algo acontecer comigo, então alguém tem que continuar meu trabalho. Galadon bufou. Você está tão próximo de se transformar em um Roed quanto eu de me tornar um Fijorênico. Escondo bem. Isso não importa, Haldane disse. É tolice não ter uma reserva. Vou escrever essas coisas, mas quero que vocês dois escutem o que tem a dizer. Galadon suspirou. Tudo bem, Sully. O que descobriu? Outra modificação para aumentar o alcance de 1 a 1? Haldane sorriu. Não. Dessa vez é muito mais interessante. Sei por que Elantris está coberta de lodo. Karata e Galadon se interessaram. De verdade? Karata perguntou, olhando para um livro aberto. Está explicado aí? Não. É uma combinação de várias coisas, Haldane falou. O elemento-chave, no entanto, está aqui. Apontou para uma ilustração. A um haste? Galadon perguntou. Correto, Haldane confirmou. Você sabe que a pele elantrina era tão prateada que algumas pessoas afirmavam que ela brilhava. E brilhava? Galadon confirmou. Não resplandecia, mas quando meu pai entrava em um quarto escuro, era possível ver seu contorno. Bem, o Dor estava por trás disso, Haldane explicou. Cada corpo elantrino estava conectado constantemente com o Dor. A mesma ligação existia entre a própria Elantris e o Dor, ainda que os eruditos não saibam o porquê. O Dor estava infundido na cidade toda, fazendo pedras e madeiras brilharem como se uma chama silenciosa ardesse dentro delas. Devia ser difícil dormir, Karata comentou. Você podia se cobrir, Alden falou. Mas o efeito da cidade iluminada era tão espetacular que muitos elantrinos apenas aceitavam como natural, aprendendo até mesmo a dormir com o brilho. Fascinante, Galadon disse, indiferente. Então, o que isso tem a ver com o lodo? Há fungos e mofos que vivem na luz, Galadon, Alden explicou. A iluminação do Dor era diferente da luz comum, no entanto, e atraía um tipo diferente de fungo. Aparentemente, uma fina película transparente crescia sobre a maior parte das coisas. Os elantrinos não se incomodavam em limpar isso. Era praticamente imperceptível e, na verdade, aumentava o resplendor. O mofo era resistente e não fazia muita bagunça. Até que morreu. A luz desapareceu, Karata disse. E o fungo apodreceu, Haldane assentiu.
Como o mofo antigamente cobria a cidade toda, agora o lodo faz o mesmo. Então, aonde quer chegar? Galadon perguntou, com um bocejo. É outro fio da teia, Alden explicou. Outra pista sobre o que aconteceu quando o Reod atacou. Temos que trabalhar de frente para trás, meu amigo. Só estamos começando a aprender os resultados do evento que aconteceu há 10 anos. Talvez depois de entendermos tudo que o Reod fez, possamos começar a adivinhar o que o causou. A explicação do lodo faz sentido, meu príncipe, Karata falou. Sempre soube que havia algo de anormal nessa sujeira. Já fiquei parada na chuva, observando os jorros de água acertando paredes de pedra, sem limpar nenhuma mancha. O lodo é oleoso, Alden disse, e repele a água. Ouviu o Kahar falar como é difícil limpá-lo? Karata assentiu, folheando o volume. Esses livros contêm muita informação. De fato, Alden concordou. Ainda que os eruditos que os escreveram possam ser frustrantemente pouco claros. Ainda falta muito estudo para encontrar respostas para questões específicas. Como quais? Karata perguntou. Halden franziu o senho. Bem, para começar, não encontrei nenhum livro que mencione como fazer seons. Nenhum? Karata perguntou, surpresa. Halden negou com a cabeça. Sempre imaginei que os seons fossem criados pelo Aon-Dor, mas, se é isso, os livros não explicam como. Vários deles falam sobre a passagem de seons famosos de uma pessoa para outra, mas isso é tudo. Envolve devoção e domínio. Passagem? Karata perguntou, franzindo o senho. Dar o seon para outra pessoa, Halden explicou. Se você tem um, pode dá-lo para alguém, ou pode dizer a eles a quem devem servir se você morrer. Então, uma pessoa comum pode ter um seon? Ela perguntou. Pensei que apenas os nobres podiam. Halden negou com a cabeça. Tudo depende do dono anterior. Ainda que não seja provável que o nobre passe seu seon para um camponês qualquer, Galadon disse. Seons, como riquezas, tendem a permanecer na família. Colo? Karata franziu o senho. Então o que acontece se o Seon morre? Se o dono morre e não disse para o Seon para quem deve passar? Halden fez uma pausa, então deu de ombros, olhando para Galadon. Não olhe para mim, Sully, Galadon disse. Nunca tive um Seon. Não sei, Halden admitiu. Imagino que ele escolha seu próximo mestre por conta própria. E se ele não quiser? Karata perguntou. Não acho que tenha uma escolha, Halden disse. Há algo entre os Seons e seus mestres. Estão ligados de algum modo. Seons ficam loucos quando seus mestres são tomados pela Shaod, por exemplo. Acho que foram criados para servir. É parte da magia deles. Karata assentiu. Meu senhor espírito, chamou uma voz que se aproximava. Halden ergueu uma sobrancelha fechando o volume. Meu senhor, Dash disse, entrando, correndo pela porta. O alto elantrino parecia mais confuso do que preocupado. O que foi, Dash? Halden perguntou. Helgiorn, meu senhor, Dash disse com uma expressão excitada. Está curado.